Hoje a gente vai voltar no tempo e contar para vocês como tudo começou aqui no Carneiro de Oliveira. Esse é um vídeo de uma série comemorativa dos 10 anos do escritório, em que nós conversamos um pouquinho sobre operações que nós já fizemos, o passado e sobre nossos atuais desafios. Vamos bater aqui um papo, contar um pouco como é que a gente entrou no mundo do direito bem rapidamente e até onde a gente chegou aqui no escritório. Há muitos anos atrás, o direito me escolheu. Eu escolhi fazer direito de última hora. Na verdade, eu queria fazer engenharia. Na hora de preencher o vestibular, eu falei, quer saber, não vou fazer engenharia não, vou fazer direito. Marquei direito lá. E o direito está na minha vida desde sempre, minha paixão. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Todo mundo fala que não gosta do primeiro ano da faculdade, mas eu adorava o primeiro ano da faculdade. Nem vou falar nem quando, porque faz tanto tempo, melhor não falar muito de idade. Vamos falar dos 10 anos do escritório, em vez de falar, né, de quando tudo começou na minha vida. Mas fiz várias coisas, passei por vários lugares. Estudei fora, fiz mestrado nos Estados Unidos, trabalhei num escritório grande nos Estados Unidos chamado Cleary Gottlieb, que fica no meu coração sempre. Trabalhei no Machado Meyer, trabalhei no Souza Sescom, antigo Souza Sescom, hoje Sescom Barrier, onde eu tenho grandes amigos por todos os lugares que eu passei. Trabalhei com o Renato Oschmann, que também foi uma pessoa que foi muito importante na minha carreira. O doutor José Roberto Opsi, com a Maria Cristina e todos os sócios fundadores do Sescom. Então não posso deixar de mencionar eles na minha história, porque foi com base em toda essa carga de conhecimento e de experiência ao longo de todos esses anos, que há 10 anos atrás eu parei e falei, acho que está faltando algum desafio aqui na minha vida. Acho que eu já fiz tanta coisa. Será que eu encaro montar um escritório? No começo eu achei que eu ia fazer tudo sozinha, que eu não ia ter ninguém. Mas aí eu falei assim, não, acho que eu sou uma pessoa eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de pessoas. Não queria mais uma estrutura grande, mas eu gosto de pessoas. E aí eu olhei do lado e falei assim, quem que eu vou chamar aqui? Nossa, eu vou me emocionar muito nesse vídeo. Eu já tô chorando. Aí eu falei assim, vou convidar essa menina aqui, brilhante, que jovem, veio de BH para cá, para São Paulo, e eu acho que ela tem essa pegada de sair do glamour da Faria Lima e tentar ver quem somos nós na fila do pão sozinhos, sem uma placa gigante atrás da gente. E aí eu chamei a Érica pra gente almoçar. No começo ela ficou meio assustada, né, Érica? Não, eu não imaginava, porque é a primeira vez que a gente tinha almoçado só nós duas. E aí, quando você falou assim, você quer almoçar? Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada, gente? Será que o que tá acontecendo? Eu fiquei muito na dúvida, porque eu não sabia o que tava me esperando. Eu nunca imaginava que ia ter um convite como foi. Fiquei pensando, acho que é um feedback difícil, que ela precisa ter fora do escritório, alguma coisa assim. E ficava pensando, o que será que aconteceu? A gente não conseguia identificar o link daquela conversa. E aí, quando você me chamou, tipo, foi uma coisa completamente inesperada para mim. E eu já amava trabalhar com você. Desde que eu entrei no escritório, eu fui muito acolhida por você e pela equipe, e eu tinha muita admiração por você como pessoa e como advogada. Você é brilhante. Então eu olhava assim e falava, gente, ela é brilhante e ela tem, assim, consegue equilibrar os pratinhos, tem uma vida pessoal que ela consegue ter ao mesmo tempo, e assim, eu queria, sabe assim, quando você olha uma pessoa e fala assim, eu quero ser como essa pessoa também, eu admiro e eu me vejo muito como a Giedre. Então, quando você me chamou, foi um susto enorme, que eu também não imaginava que você em algum momento fosse fazer esse movimento, e foi, assim, a maior surpresa e maior alegria para mim. E eu falei, gente, eu fiquei com um receio muito grande de estar dando um passo maior do que a minha perna, porque na época eu era advogada pleno. Então eu pensava, gente, como eu vou ser sócia da Giedre? Assim, eu tenho 5 anos de formada. E aí, conversando muito com o Gui, que era meu namorado, e agora meu marido, ele é uma pessoa que me impulsionou muito para fazer esse passo. Ele falou, você não ama trabalhar com ela? Então, por que você ainda está pensando? Põe no papel. O que você tem desse lado e desse lado? O que você vai
ter, continuando no Sescom, o que você vai ter buscando um caminho novo com a Gedre. E assim, era disparadamente, no meu coração, vir com você. Então, para mim, foi uma escolha muito fácil. Assim, quando eu fui falar com você de novo, era mais para mim um peso na minha cabeça de não estar pronta para assumir esse papel do que uma dúvida de vir ou não vir. E o que é mais engraçado é que, assim, eu também não sei se eu estava pronta 100% para fazer aquilo, mas eu precisava fazer. Era assim, profissionalmente e pessoalmente, eu precisava ter outros desafios. E ter alguém como você, que era super dinâmica, inteligente, ativa, assim, você me lembrava muito de mim na sua idade. Então eu falava assim, bom, se eu vou montar isso e eu tiver alguém como a Érica para me ajudar, a gente consegue. Não sei muito bem como é que vai ser, mas alguma coisa boa vai sair. Então, assim, me deu a segurança para fazer isso também. Porque, assim, é igual quando a gente conversa com os advogados e fala assim, vai promover alguém para ser de estagiário para júnior, ou para pleno, ou para sênior, e a gente fala, a pessoa está insegura, mas assim, a gente está sempre insegura quando a gente vai dar o passo, né? Até a gente não sabe se a gente cabe naquele sapato, até a gente colocar e sair aí para o caminho, né, de colocar. Então, acho que foi mútuo, uma ajudou a outra nessa hora, eu acho. Sim, e eu acho que essa caminhada até eu me sentir confortável na posição que hoje a gente tem aqui no escritório foi muito pelo seu apoio. Porque e para mim é a mesma coisa. Você sempre me apoiou muito. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente tem entre a gente é que a gente se apoia muito, né? Cada uma de nós tem seu momento que tá 100% de energia e tem momentos que precisa de focar em pedaços outros da vida, né? Todo mundo tem esse momento e a gente já passou por isso. E uma coisa que me marcou muito, que a Gedre me falou na época que a minha mãe estava doente, é que eu me sentia muito mal porque eu sentia que eu estava sobrecarregando vocês duas. Não estava conseguindo fazer as coisas no ritmo e com a energia que eu fazia antes. E foram anos, né? Então, no final, eu cheguei para a Gedre e falei, abri meu coração e falei que eu estava me sentindo muito mal porque eu não estava conseguindo entregar como eu entregava antes. E você falou, você faria a mesma coisa por mim. E é exatamente isso. E eu pensei, eu faria, como a gente já fez uma pela outra. Então, é tudo muito natural entre a gente se ajuda, porque assim, a gente faz uma pela outra e tá tudo bem, a gente é uma parceria de verdade. E eu acho que, como a gente tem entre a gente valores muito parecidos e essa vontade de se apoiar, funciona com muita fluidez aqui no nosso dia a dia. Eu tava pensando hoje de manhã, assim, não é só que a gente nunca brigou, é que eu chego aqui de manhã com vontade de trabalhar. Quando a Gabi estava de licença, eu senti saudade da Gabi. Então, assim, a gente vem feliz para um ambiente onde a gente gosta de estar junto. E eu acho que isso reflete também na nossa entrega. E aí, depois que eu e a Érica conversamos, aí, bom, o que nós vamos fazer, né? Aí a gente parou e pensou, a Gabriela trabalhava com a Érica. Já fazia bastante tempo, né, Gabi? Desde 2012. Desde 2012. E aí, eu chamei a Érica para almoçar, aí eu e a Érica chamamos a Gabi para almoçar, né, Gabi? E aí? Na verdade, antes desse almoço, a Érica me chamou para um café fora do escritório. E aí, fora do escritório, a gente foi conversar. Quando a Érica me contou de tudo que tinha acontecido, eu falei, Érica, que demais, você é muito nova, que super oportunidade. Na sequência, a Érica me perguntou, e aí, você acha que você gostaria de vir junto? A gente adoraria ter você com a gente. Mas eu ainda era estagiária. Eu ia me formar no final daquele ano. Então, eu ainda estava naquilo de, então você está me falando que eu vou ser efetivada no escritório com vocês? Enfim, foi uma super surpresa também para mim, muito nova, mil coisas acontecendo na vida de estagiário de 5º ano. Tinha a OAB, tinha o TCC da faculdade, tinha muita coisa e tinha essa vontade de querer me provar também para os advogados com quem eu trabalhava. Enfim, fiquei super, surpresa, gostei muito do convite. Voltei como uma boa estagiária e jovem para conversar com os meus pais. Nessa conversa, meu pai
que assim, é uma super inspiração de trabalho pra mim. Ele é uma pessoa super, assim, um profissional maravilhoso. E é uma pessoa que tá daquela geração mais antiga há muitos anos na mesma empresa. Muitos anos, assim, 35 anos na mesma empresa. A dica dele pra mim foi: eu acho que você é muito nova. Será que faz sentido fazer esse movimento? Ir para um escritório que é uma estrutura totalmente diferente? Me fez pensar. Não deu o caminho das pedras pra mim, mas me fez pensar. E aí, na primeira vez que eu comecei a pensar, falei, gente, que insegurança, que difícil. Chamei a Érica para conversar de novo. Tivemos um almoço, tirei minhas dúvidas, perguntei como seria. E depois conversei com a Érica de novo e falei, Érica, eu não vou, eu vou ficar. E foi muito difícil, assim, foi muito difícil mesmo. Eu lembro até que no dia que vocês oficialmente anunciaram, eu chorava lá no escritório, de meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sempre trabalhei muito direto com a Érica, muito. Com a Gedri também, mas era muito, né, a minha pessoa era a Érica. Então, assim, foi uma decisão muito difícil também, não ir naquele momento. Mas, assim, de forma muito genuína, eu sempre desejei o melhor. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu só acho que naquele momento eu não estava preparada para tomar aquela decisão. Eu tinha certeza que ia dar certo. Aí eu fiquei. E aí, no ano seguinte, vocês estavam indo já super bem. A gente marcou um almoço. E aí, nesse almoço, a gente começou a conversar. E aí, como estão as coisas e tal? E veio um novo convite. E aí, nesse novo convite, eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade de voltar a trabalhar com elas. Me fez muita falta trabalhar junto e eu tinha certeza que ia dar certo. E aí vim. Não, mas eu acho que foi muito importante você ter feito isso. Porque como você era muito nova, se você tivesse ido com a dúvida, você sempre ia ter a dúvida. É. Você precisava ter virado advogada lá e ter tido a experiência, ainda que curta, num escritório grande, para ver as diferenças e também poder contribuir aqui. Porque eu acho que uma das coisas... E aí, eu acho que, tocando um pouco no ponto de por que a gente montou o escritório, qual era o objetivo, o que a gente viu de nicho de mercado, que o mercado estava precisando, eu acho que naquela época, 10 anos atrás, a gente quase não tinha boutiques de M&A e de direito societário sofisticadas, no sentido de pessoas que tinham já experiência de trabalhar com projetos grandes e mais complexos em escritórios grandes, montando uma estrutura menor. Isso, assim, a gente tinha escritórios menores, mas na época as operações sofisticadas, a inteligência de operação e a sofisticação, ela estava nos grandes escritórios. Né? Assim, os clientes... quando queriam alguma coisa diferenciada, eles iam falar com os grandes escritórios. Eles não se esperava isso de uma banca menor, não se tinha essa oportunidade. Só que a gente trabalhava com clientes, vários dos clientes eram pessoas físicas ou empresas de dono. Então, no começo, a gente tinha muito isso. A gente sempre trabalhou muito com companhia aberta. O nosso relacionamento era muito próximo com o acionista controlador, o diretor de relação com o investidor, e diretor financeiro e jurídico, com as pessoas. E muitas vezes, dentro da estrutura grande, a gente não conseguia dar aquela atenção que eles precisavam. Uhum. É aquele negócio de você sentar na sala de reunião e deixar o celular de canto e conseguir ficar ali sempre uma hora com aquela pessoa, só ouvindo aquilo que a pessoa está falando e trazendo solução, mas sem estar preocupado com 1000 outras coisas que estão rolando ao mesmo tempo. Porque é natural, né? Pelo volume de trabalho. Acaba não tendo. E tinha um pouco, assim, algumas pessoas se sentiam, eu acho, que intimidadas de ir no escritório grande, ou quando chegavam no escritório grande, nas grandes bancas, elas eram um cliente que não era dos maiores. Então, foi aí que a gente viu um nicho, a gente viu uma carência do mercado de estruturas menores, sofisticadas, e com a compreensão dessa complexidade, desse direito diferenciado. Então, a nossa ideia sempre foi, de uma certa forma, descomplicar o direito para todo mundo. Foi aí que a gente começou. Eu me lembro até de um cliente que comentou uma vez que ficou super incomodado em uma grande banca com todos os termos em inglês, que são muito naturais de serem usados nessa área que a gente trabalha, né?
Enfim, é algo que sempre me marcou, não é algo que a gente usa tanto, os jargões, os termos em inglês, para conseguir fazer uma reunião inteira. A gente sempre tenta facilitar muito, explicar muito, deixar tudo muito claro. Acho que esse é um grande diferencial. A gente não precisa se apoiar nesses termos em inglês, o vocabulário todo diferenciado para isso. Eu acho que a gente usa no final do dia a empatia para descomplicar as coisas, vamos dizer assim, né? É você ler a pessoa que está do outro lado, seja o seu cliente ou a contraparte ou o outro advogado, e entender qual a melhor maneira de colocar a sua posição e aquilo que você acha que é a melhor forma de resolver a questão, né? Sim. Quando a gente começou, a primeira reunião que a gente fez foi primeiro para definir a marca. E foi lá no seu apartamento, né, Gi? E aí a gente conversou com a pessoa que estava assessorando a gente, mas assim, aí eu fiquei pensando, e o dia seguinte, como que vai ser? Aí a gente se organizou para ir no escritório do Luiz Ernesto. Obrigada, Luiz Ernesto, por nos receber. E aí a gente ficou lá uns 2 meses e funcionava super bem. E a gente começou a estruturar aos pouquinhos o que seria o Carneiro de Oliveira. E assim, foi tudo do zero mesmo. A gente que nunca tinha feito uma organização financeira de um escritório, por mais que a Gedri fosse sócia há muitos anos no Sescom, é diferente. A gente nunca tinha partido do zero. E a gente resolveu fazer planilhas. Porque na época a gente não tinha ainda sistemas, então fizemos planilhas. Eu estava numa época animada, eu gosto de planilha, eu gosto de matemática, e minha irmã e meu pai são engenheiros, então peguei as dicas de fórmulas de Excel. A gente fez toda a organização do faturamento e das despesas e de tudo nas planilhas de Excel. E elas funcionaram por muitos anos. Não, e elas foram ótimas, porque depois com esse conhecimento da Érica das planilhas, a gente conseguiu montar várias planilhas complexas para assembleia, para os nossos clientes. Isso é fantástico. Outra coisa que é engraçada, que quando a gente foi montar o escritório, né, eu fui conversar com alguns clientes que na época me incentivaram a montar o escritório. Até eu tive uma conversa muito gostosa e querida com o Dr. Valdemar do Grupo Rodobens, que foi uma das pessoas que me incentivou a montar o escritório. E ele assim, aliás, a Rodobens é o cliente 1 aqui do escritório. Então, é um cliente que eu tenho muito carinho por isso. E eu, muito preocupada, assim, tinha muita preocupação, assim, com a parte administrativa. Para mim, o mais difícil era assim, gente, quem que vai saber se vai ter assim, papel higiênico no banheiro? Se tem água, se o TI está funcionando, tal. Mas no final do dia, assim, o mais difícil e o mais desafiador, na verdade, para o prestador de serviço é realmente você colocar a bolsinha e conversar nos escritórios, pegar sua pastinha e conversar com as pessoas, colocar a cara na rua para as pessoas te conhecerem seu trabalho e você conseguir continuar fazendo o que você gosta de fazer. Então, eu acho que essa é a parte mais complicada do prestador de serviço, mas é que a hora que você está montando, como essa é a parte que você gosta de fazer, assim, ao prestar o serviço ao que você gosta de fazer, você fica preocupado com aquelas coisas que são mais fora do escopo principal, né? Mas no final do dia é isso. Sair da zona de conforto. E eu acho que mais eu, um pouco a Érica e um pouco a Gabriela, eu acho que o grande desafio para mim e o que mais me motivou a montar o escritório, além de querer prestar um serviço sofisticado e personalizado e com empatia para as pessoas, era me desafiar a sair da zona de conforto e ver quem eu era, né, assim, quem é a Gedri sem uma placa, né? Porque eu sempre trabalhei com pessoas muito fortes e que sempre me ensinaram muito e chegou a hora de eu saber, assim, o que eu sei, né? E aí eu procuro dar esse espaço para elas, que são mais novas, de terem o espaço delas, e eu tenho certeza, hoje elas têm muito espaço delas. São pessoas reconhecidas hoje no mercado, principalmente nessa área de companhias abertas e M&A. Eu acho que depois de 10 anos a gente tem muitas coisas que a gente conquistou e que a gente vai falar mais aqui para vocês sobre isso. Gi, qual é a lembrança daquele início que ainda guia as decisões até hoje aqui no escritório? Nossa, eu acho que é uma coisa que a Érica até já falou, que é assim, o trabalho
em grupo, uma apoiar a outra. Não interessa o que esteja acontecendo, é a gente se apoiar para prestar um serviço de qualidade e dar o melhor da gente para os clientes e para as pessoas que trabalham aqui conosco no escritório. Eu acho que esse é o... A gente rema junto, tá todo mundo indo para o mesmo lado e a gente se apoia e a gente tem uma preocupação de fazer com que as pessoas cresçam, e eu acho que isso reflete no nosso dia a dia, né? E desde o início, que é o tom seu, né, Gi? Que é aquilo que me encantou desde o começo. Eu acho que o fundador, né, o principal, seja empresa ou escritório, a pessoa que dá o tom de como vai ser a cultura. E eu acho que isso é muito mérito seu, porque você é uma pessoa que tem essa preocupação de trabalhar junto e de fazer um ambiente que não seja um ambiente competitivo, e sim um ambiente colaborativo. Não, mas assim, eu acho que a gente se dá bem por isso. Eu acho que todas nós, nesse sentido, nós somos 100% coordenadas. Com certeza. Vamos seguir esse papo nos próximos episódios? Claro. Você aí não deixe de acompanhar com a gente.